Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer contar com todos vocês aqui na Câmara, entendendo que esse lugar é um lugar do povo, é um lugar nosso, e nós precisamos ocupar esse lugar. E foi com essa intenção que o mandato popular, participativo, fez essa proposta da gente comemorar o dia 25 de julho passado, que foi o Dia da Mulher Negra, caribenha, latino-americana, e o Dia de Teresa de Benguela, aqui no Brasil. O Dia da Mulher Negra, né? A nossa proposta foi da gente estar aqui, ocupando essa casa, assistindo a um filme, a um documentário, né, que vai nos motivar a fazer essa discussão, e contando aqui com a presença do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, Maroca e Vivi, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Andresa, presidente do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial, e a Fernanda, representando a OAB, Seção Igualdade Racial, né? Então, é um prazer recebê-las. Tá? Com um prazer assim, imenso, que seja esse o primeiro de muitos momentos para que a gente possa não só ocupar essa casa, mas fazer dessa casa um espaço onde se discuta questões que até então são muito pouco debatidas e discutidas. Muito obrigada para vocês que vieram assistir o filme daqui do plenário da Câmara, e também a você que nos vê pela TV Câmara, pelas redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado por estar conosco. Um abraço a todas e todos que nos acompanham. Eu vou passar a palavra para as nossas convidadas, né, para que elas possam dar boa noite, e logo depois nós vamos assistir o filme, e depois do filme nós teremos uma conversa com a participação aqui de todos presentes, para a gente poder levantar questões importantes, né, sobre a mulher negra. Vou passar, então, a palavra para a Andresa, que representa o Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todas vocês, principalmente discutindo, né, a questão da mulher negra na nossa sociedade, né, pensando o dia de Teresa de Benguela, dia 25 de julho, né? E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva, muito feliz de estar aqui entre vocês. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Viviane. É um prazer muito grande estar aqui, né? Agradeço o convite. O Conselho dos Direitos da Mulher agradece o convite, a oportunidade de estar aqui. E é muito relevante e necessário que essa discussão, essa temática da mulher negra faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente pare, pense e também tenham ações, né, em direção a uma sociedade mais justa. Então, agradeço a oportunidade. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fernanda, sou advogada e estou como presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Lavras. E, em nome da comissão, gostaria primeiramente de agradecer a Rose pelo empenho em fazer a comemoração, mas também um meio de protesto, né, dessa data, de questionamento, para elevar a reflexão. Agradecemos pelo convite e esperamos contribuir com a data e com a discussão. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas. Delícia estar aqui nesse lugar, conversando sobre o que a gente vai conversar hoje, né? E eu adoro quando eu escuto a Rose, que é uma mulher negra, militante, vereadora, primeira representante com esse formato, com esse estereótipo na Câmara, daqui de Lavras, né? E quando ela diz para a gente que a Câmara é um lugar do povo. É um sonho, assim, que eu acho que é um sonho importante, interessante, para que a gente acredite e lute por ele cada vez mais, né? Porque, efetivamente, isso não acontece.
Eu sou Maroca, também sou do Conselho de Direito das Mulheres. Agradeço muito o convite, muito. Me sinto numa condição de uma curiosidade e uma vontade de aprender sempre sobre um monte de coisa, mas, sobretudo, sobre racismo, nesse nosso Brasil, que diz que não é racista, né? Que diz que a gente vive numa democracia racial, enfim. Então, acho que hoje vai ser muito bom da gente poder aproveitar para conversar um pouquinho sobre o filme e sobre as nossas impressões e tudo, né? Onde que faz sentido para a gente, enfim. Vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai ver hoje, né? Então, esse curta-metragem, ele foi produzido nas oficinas Quero 2017. A direção do filme é da Vitória Felipe dos Santos, a coprodução da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e o filme retrata a vida de uma menina, Ana, né? E não vou falar mais, porque nós vamos assistir o filme daqui a pouco. Recebeu alguns prêmios, prêmio de melhor atriz, melhor fotografia, melhor roteiro, menção honrosa da TV Cultura. E o filme trata de alguns temas importantes, né? Representatividade, traz a questão da pessoa refugiada, fala de identidade, né? De como a gente se reconhece, se descobre enquanto pessoa negra. Então, nós vamos iniciar agora a exibição do filme. Eu convido a todas e todos para a gente tomar os lugares aqui, né, ao lado aqui, para a gente poder assistir o filme. E depois da exibição, nós vamos, então, ter uma conversa com todas e todos presentes aqui. Tá bom? Então, vamos ao filme. Vestiário. Qualquer coisa que você precisar, você fala com a Marisa. Marisa, essa aqui é a Janete. Ela não fala muito bem a nossa língua, então o que você puder ajudar, tá bem? Bem, então, bom trabalho, meninas. Bom dia. Bom dia. Pega suas coisas e guarda aqui. Suas roupas, guarda aqui. Eu, Marisa. Você, Janete, né? Guarda aqui, ó. Isso, guarda aqui. As roupas aqui dentro, as suas roupas. Sua vassoura para varrer, para limpar. Pega seu uniforme, troca de roupa, troca de uniforme. Põe o uniforme para trabalhar. Tem muito trabalho hoje, tá? Vambora e rapidinho, que tem muita coisa para fazer. Peraí.
Cabelo. Prender o cabelo. Tem que prender o cabelo. Cabelo. Xuxinha. Prende o cabelo. Essa aqui é minha. Depois você me devolve. Essa é minha. Pega, prende o cabelo para trabalhar, para não ficar solto. E vamos embora que tem muito trabalho. Crianças, como na aula passada nós fizemos um desenho sobre o lugar onde a gente mora, para casa eu quero que vocês se desenhem. E não é para fazer qualquer rabisco, não, é para fazer direito, hein? Se olhem no espelho. E desenhem as partes mais bonitas de vocês, tá bom? É para amanhã. Os desenhos mais bonitos serão pendurados no varal. Olha só esse cabelo. Consegue ver? Cabelo tudo. Olha só isso. Você não tá entendendo. Você não sabe. Olha só. Allô, Sylvie, salut. Oui, comment allez-vous? Je suis un employé dans une école. Non, pas enseigner. Mais de faire le nettoyage, et c'est très difficile. Et les enfants sont bien? Pouvez-vous lui parler que j'ai appelé? Ai, tava muito difícil. Muito bom. Muito bem. Pode pintar, meninas. Ó, professora, meu desenho. Mas, Ana, essa aqui não é você. Eu pedi pra você se desenhar. Mas sou eu. Não se parece com você, Ana. Mas sou eu. Ana, eu acho que você não entendeu a atividade. Mas sou eu. Eu só vou pendurar o seu desenho quando você fizer direito, tá bom? Mas sou eu. Ana!
É você? Seu nome é? Ana. Ana? Linda, Ana. Eu? Janete. Janete? Sim. Posso ver? Uau! Très joli. Magnifique. De onde você veio? Eu do Congo. Como? Congo. África. Congo, República Democrática. África. Como? En Afrique. Afrique. África. Perfeito. É bem longe. Uhum. E a sua família? 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 E alunos? Alunos? Alunos. Você é professora? Uhum. Cheveux. 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 Cabelo. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. Boca. Boca. Uhum. Ça. Le pot. Le pot. Le pot. Le pot. Pele. 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 Tu peux rajouter cheveux? Attends, regarde-moi. Regarde comment je fais. Attends que je fais sauter ça. Parce que c'est pas bien arrangé. Oh, tu as beaucoup de cheveux. Hein? Waouh. C'est très joli. Attends, bébé. C'est très joli. Regarde-moi. Waouh. J'ai beaucoup aimé. Tu as des jolis cheveux. Il faut bien gâter ça. Oui, c'est ça. Ensina a Gabi a falar francês? Gabi? Não fala uma palavra de português. Assim não é possível, não. Fica muito complicado. Além de tudo, fica ali brincando com as crianças. Fica ali dando mole no meio das crianças. Bonjour. 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 É bom dia. Bonsoir. Janete, é o seguinte, você perde o foco muito fácil. E sabe como é colégio, né? A gente aqui tem muito trabalho, sabe? Então, tem que ter foco no seu trabalho. E foco em quê? Foco tem que focar no que realmente é importante. Entendeu? Tia, eu fiz um desenho pra você. Uau! C'est très belle. Esse é eu. Você e eu.
Waouh, c'est très joli. Ah, j'ai vraiment aimé. C'est très, très joli. Tu as bien fait ça. Ah, attends. Ah, tia, não brinque de cabelo, não. Vai ficar muito mais bonito. Ah. Personne, tu n'as pas d'amis, c'est difficile pour... Avec le temps. Si aujourd'hui un blanc vient au Brésil, il est le bienvenu. Mais quant à nous, le noir, quand nous venons au Brésil, nous ne sommes pas la bienvenue. En oubliant que nous ne sommes pas la première de l'immigration au Brésil. Le Brésil a été toujours la terre des immigrants. Mais dans notre époque, l'immigration a changé les noms pour devenir refuge. Et aí, tout le monde commence à penser que comme nous sommes des réfugiés, on n'avait pas une vie stable dans nos pays, on n'avait pas quoi manger, on n'avait pas tati patata. Et tout cela amène à des préjugés. Ils tendent des pensées négatives sur nous. Ce que moi j'ai trouvé trop difficile pour moi, il y a eux-mêmes ici au Brésil, il y a des Noirs brésiliens. Si eux-mêmes souffrent de la racisme, combien à plus forte raison nous qui sommes des étrangers noirs. Donc au fond c'est un problème. Então, agora nós vamos iniciar a nossa conversa. Eu convido a todos para estarem aqui juntos na nossa pequena roda, né? Primeiro eu quero, né, justificar que a gente teve um problema com o som. Então, quem nos viu pela TV Câmara e pelo YouTube, provavelmente teve dificuldade para entender. Foi um problema técnico aqui na TV, mas nós vamos disponibilizar o vídeo para quem acompanhou e teve problemas no entendimento. Nós combinamos aqui que a gente não iria repetir, porque quem está aqui conseguiu, né, fazer o acompanhamento. Então, agora nós vamos para a parte que eu considero extremamente importante, que é a gente poder conversar sobre o que a gente viu ali, né? Então, eu vou iniciar passando a palavra
para as nossas convidadas, os representantes do Conselho da Mulher, do Conselho de Igualdade Racial e da OAB, Seção Igualdade Racial, para que elas coloquem as considerações, algumas motivações, algumas questões e reflexões, e depois todas nós podemos contribuir com o debate, inclusive pensando que nós estamos numa casa legislativa, né? E aqui é lugar para a gente também propor coisas, né? Denunciar o que falta na cidade em relação à temática que a gente está discutindo. Então, o microfone também vai estar aberto para todo mundo que quiser se posicionar. Tá? As colegas aqui, que quiser falar primeiro, eu vou passando aqui na sequência. Pode ser? Então, eu vou passar para a Andresa, do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial. Eu percebi no filme, um filme tão curto, tão curtinho, mas tanta coisa, a gente fica até perdida por onde começar, né? Tanta questão, aí eu percebo, né? Como a gente deve ter mais espaço de discussão na escola, né? É possível passar um filme assim, não deu 20 minutos, né? Acho que menos de 20 minutos, 16 minutos, pensa. 16 minutos para a gente pensar muita coisa. Então, é possível, né, a gente fazer várias rodas, né? Tem que fazer muitas rodas de conversa, só com um filme de 16 minutos. Né? Mas eu pensei, inicialmente, depois, né, a gente vai conversando mais, na dificuldade da menininha de se desenhar, de se ver negra, de se reconhecer, de soltar o cabelo. Isso faz tão parte do nosso cotidiano, né? A gente presencia isso todos os dias na escola, né? A dificuldade, às vezes, de um simples desenho da criança, do adolescente, da adolescente se mostrar, né? Se orgulhar, né? Do que é, do cabelo, da sua cor, das suas origens. Existe muita negação, né? E aí a gente se perguntar por que isso ainda está acontecendo tanto. Não é só no filme, não está distante, está presente, é cotidiano. Né? E o que a gente pode fazer para se aproximar das crianças, dos estudantes, das estudantes, da nossa sociedade? Como que a gente se aproxima, não só na escola, mas na sociedade em geral? O que está faltando? Falta muita coisa, né, para a gente discutir essa questão. Essa questão não está resolvida no nosso país. As pessoas falam, por que você insiste? Por que você teima? Por que toda hora quer falar disso? Porque essa discussão é de todo dia mesmo, né? A gente não resolveu isso ainda, né? Do jeito que a gente pensaria que podia estar à frente, a gente ainda não está. E as crianças estão pedindo socorro, né? Eu falo das crianças porque elas pedem socorro, né? Para professores, para a família e tal. E aí, né, o que a gente pode fazer? Num simples desenho, uma criança está mostrando, né, a dificuldade que ela tem de se ver, de se olhar no espelho, se gostar. Né? Olhar no espelho é muito doloroso para uma criança que sofre racismo, né? Aí, eu vou passando, né? Eu acho que uma questão que a gente, né, precisa pensar é o padrão de beleza que é colocado e que afeta de forma muito forte as mulheres. Né? A mulher, de modo geral, ainda lhe é cobrado um padrão de beleza, né? De perfeição, de medidas de corpo. Mas aí, quando a gente vai ver a questão da mulher negra, essa coisa é muito mais forte. Né? Então, acho que isso é uma questão também que a gente precisa... Não só, a gente tem que pensar que ações a gente tem que ter na educação para isso, que ações que a gente tem que ter na saúde para isso, né? Que ações que a gente tem que ter para que a gente tenha um atendimento de saúde mental que também cuide disso. Né? Vou passar, então, pode ser para você, Vivi, para as suas considerações. Obrigado. Eu gostei muito de assistir, né, esse documentário, me trouxe uma série de reflexões.
E uma delas está diretamente relacionada a isso que você comentou, Rose, a questão dos padrões, né? De como esses padrões nos afetam e permeiam os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso cotidiano, a ponto da gente não se reconhecer ou mesmo não querer ser aquilo que você é, porque aquilo é associado a algo que não é bom. Então, você quer ser associado àquilo que é colocado como se fosse bom. E isso desrespeita, né, a diversidade, a natureza, a beleza, ao que o ser é, aquilo que ele se representa. E isso traz um reflexo, uma implicação muito grande na vida de qualquer pessoa, sobretudo na vida de uma criança, né, que é um elemento importante que está trazendo no vídeo. E esse sofrimento, né, isso vai permeando a vida dessa pessoa, o cotidiano, ou seja, o todos os dias, muitas vezes reafirmando elementos negativos associados a uma pessoa, e isso, naturalmente, isso adoece, isso é injusto, isso não promove uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, e é com relação a isso que nós precisamos, e por isso que é importante a gente assistir, a gente debater, a gente está sempre falando nesses assuntos, para que a gente mesmo, enquanto indivíduo, possa refletir sobre isso, que ao longo da nossa vida a gente vai construindo, né, vai sendo construindo nas nossas ideias, assim como a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, a gente pode, inclusive, se reconhecer, discutir junto com outras pessoas, pensar alternativas, possibilidades, para que haja uma desconstrução desse modelo, desse padrão, que não representa a própria beleza da diversidade, que é a vida, né, que é a realidade. Então, acho que uma primeira colocação que eu faria, né, seria muito voltada, me trouxe muito essa reflexão desse padrão que faz parte da nossa sociedade e que nós, enquanto indivíduos, devemos, né, refletir. Quanto mais a gente debater, a gente amadurece isso, e isso, naturalmente, também vai se refletindo nos coletivos, nas políticas, né, para que a gente possa, quanto mais discutir e agir em prol de uma sociedade que valorize a beleza que todos nós temos, da forma que nós somos, assim como é a diversidade da vida, das plantas, dos animais, e nós também representamos essa diversidade e precisamos nos enxergar e também enxergar a beleza do outro. Vou passar aí. Boa noite novamente. A minha primeira contribuição vai um pouco no sentido da falta de identificação, de reconhecimento da menina Ana, a personagem principal do filme, porque, no mínimo, é curioso a gente pensar que a professora pede para que os alunos se olhem no espelho e desenhem aquilo que eles veem. E, mesmo se olhando no espelho, a menina não consegue se desenhar. Então, perpassa por toda uma problemática, uma questão que está muito latente na sociedade, sobre essa questão de se identificar, de não ter alguém para se espelhar. E também a gente consegue entender, e fica mais nítido essa questão, no momento em que a professora vê o desenho, mas ainda assim ela não consegue entender o que está acontecendo. E agora a gente tem passado por discussões, reflexões que promovem o pensamento, o entendimento de que esse lugar do belo é uma construção social. Então, esses padrões que são pré-estabelecidos na sociedade, eles foram colocados por alguém,
por essa sociedade, em geral, pessoas brancas, homens e mulheres que são colocados como padrões a serem seguidos, padrões assim inalcançáveis para pessoas de pele negra, que a gente tem que deixar isso claro. Então, é uma busca que nunca vai ter fim. Não cabe a nós buscar essa beleza, esse padrão que foi colocado pelo grupo dominante. Então, essa falta essa falta de até empatia da própria professora, que não entendeu o que estava acontecendo ali no momento, faz com que a gente também repense a necessidade de ter mais estruturas, de ter mais políticas, de ter mais preparo para essas questões. Porque, apesar da gente ter a lei que coloca como obrigatoriedade o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, a Lei 11.645 de 2008, ela não perpassa por essas questões de entender, de ter a sensibilidade, de saber que também essas questões da estética, da aceitação, também devem ser construídas e debatidas no ambiente escolar, um ambiente que é essencial para a formação dessas crianças. E também não me pareceu ser à toa as personagens principais serem duas mulheres negras, né? Uma mulher que está ali como num momento ali como refugiada, que no seu país tinha uma profissão, era educadora, e ali num momento com a criança ela consegue identificar o que aconteceu e consegue ali fazer algum reparo naquela dor daquela criança, porque o racismo, ele também se faz na ausência, e quando você não tem referências, você não tem pessoas para se espelhar, essa ausência também é uma violência, ela também causa danos à criança. Então, primeiramente, a minha contribuição é nesse sentido. Obrigada. Então, boa noite também, novamente, né? Eu gostei muito do filme, né? Achei que tratou um tema tão duro e difícil com uma delicadeza que enfim, estimula, né, de assistir de novo. Eu assisti mais de uma vez. E aí, antes de levantar questões, né, depois que as outras colaborações vierem, eu queria selecionar um pouquinho 3 cenas que, para mim, foram muito fortes, né? Se for para falar qual foi uma primeira cena que você gostou muito, quer dizer, para mim, aquela cena da Ana sentada e da Janete do lado dela, numa biblioteca, né? Parecia que era na biblioteca. Para mim, ela foi de uma densidade, porque, naquele momento, a Janete conseguiu, por várias questões, inclusive subjetivas, pelo olhar, pelo respeito, pelo cuidado, ela conseguiu, naquele momento, e fica muito claro isso nas duas, né? Meio que através da empatia mesmo, chegar junto, né? Uma mulher que é de outro país, refugiada, que não conhecia nada da Ana, que vinha de outra história, de outra cultura em si, e naquele momento foi possível construir uma identidade. E vai ser sempre possível, a gente. Então, saber disso é muito legal. E foi muito bonito. Para mim, foi muito forte a coisa do cabelo, né? Porque o cabelo, e a gente sabe que o cabelo de uma mulher negra é uma prisão, quase. Porque, e aí, né, todo mundo já falou, a gente vive numa sociedade que a escravidão da estética é imputada pelo mercado, com certeza. Então, a mulher tem que ser branca, loira, né? Cabelo liso, parará. Então, imagina o que a Ana e mais um tanto de criança negra sofre na vida, porque... E aí, como que eu vou fazer? Então, aquele movimento todo, né, de soltar o cabelo e de fazer um apelo da beleza, enfim, para mim foi muito marcante, foi muito forte e dá para pensar um tanto de outras coisas mais. A outra cena que eu gostei muito também, que me chamou muita atenção, foi a conversa, que eu não sei se é da diretora, com a Ana
e dizendo para ela assim, olha, você tem que ter foco. Com a Janete. Você tem que ter foco, porque aqui o importante é foco. E ela tem que ter o quê? Foco. Quer dizer, claro que também nos leva a pensar, o foco principal, e para mim o mais importante que ela estava tendo, ela de conseguir, naquele momento, reconstituir com uma criança que estava sofrendo todo tipo de discriminação, de bullying, etc. e tal, e que ela estava, pela sua história também, com foco na consideração de transformar aquela criança numa pessoa com vontade de ser mulher, com vontade de ser uma menina negra, com vontade de pertencer ao grupo, que parece que foi tudo isso que foi acontecendo, inclusive, né, no final, quando elas se conheceram mais e no final de tudo. E a terceira cena, só para eu parar, para não falar muito, foi em relação aos refugiados, né, que eu acho que foi muito forte também, mas quando já no finalzinho, depois de terminado o filme, né, que é meio um making-off, é um bônus para a gente, quando um deles diz assim, eles já olham para a gente como se fosse uma coisa ruim. E aí eu puxo para Lavras, né, que também me interessa bastante, que é, né, uma cidade que tem uma população negra muito expressiva, e eu fico me perguntando, porque eu sou do Conselho, né, da Mulher, como é que a gente consegue avançar no sentido de, por exemplo, quais são as formações pedagógicas possíveis, disponíveis, e que têm sido criadas para fazer essa diferença, porque Lavras até agora não faz essa diferença. Embora a população negra seja expressiva, seja um percentual muito grande, eu não me lembro mais, a gente já fez esse trabalho até uma vez, na época, né, com a Rose, pela universidade, pela UFLA, eu não sei, mas o que é possível a gente fazer só nessa pedrinha, né, que é na formação pedagógica, porque, com certeza, para mim, é um núcleo duro, né, a ser trabalhado ontem. E aí, para o Conselho, eu entendo que se a gente consegue, de alguma forma, avançar nessa questão da formação, né, da discussão da formação pedagógica, a gente consegue cada vez mais que as mulheres negras se submetam menos a todo tipo de violência. Todo tipo. Eu falo isso porque eu sinto aqui também hoje, né, o Centro Integrado de Apoio às Mulheres. Todo tipo de violência. Violência doméstica, familiar, no espaço público, na escola. Porque se você não se gosta, se você não se reconhece, ou se você se reconhece como uma cidadã subalterna, você se submete, né? Enfim, só para começar. Então, nós vamos também abrir, mas eu queria fazer alguns comentários, né? Que eu acho importante ser feito atualmente. Eu consigo falar da minha dor enquanto mulher negra, preta, eu me reconheço ali na Ana, quando eu estava na escola, e por que muitas vezes eu neguei aquilo que eu sou, né? Nas vezes que eu fui silenciada, nas vezes que eu não fui escolhida para estar à frente, apresentando alguma coisa, e eu sempre gostei de estar à frente. Por que eu não era escolhida, mesmo tendo talento para arte, que eu sempre tive, sabe? E por que ninguém me escolhia para dançar quadrilha, né? Todas essas situações que acredito que a Fernanda, a Andresa, eu, né? E quem está aqui, né, que são pessoas, Ruth, deve ter passado por isso e ter, em algum momento, desejado não ser quem era, né? E é por isso que você passa a ter uma visão equivocada de você, porque aquilo que você vê, a sociedade fala que é ruim. O filme fala isso, o documentário fala isso, né? Como que você quer se identificar com algo que é ruim? Né? Então, essa negação de quem você é, que muitas vezes é interpretada pela sociedade branca
como se fosse uma atitude racista da pessoa negra, né? Que esse entendimento totalmente equivocado, mas essa postura é uma postura para tentar resistir na sociedade, né? É um se enganar, né? É um tentar buscar, e aí a gente faz isso muitas vezes usando maquiagem que não tem nada a ver com a gente, usando um cabelo que não tem nada a ver, sofrendo, né? Para ficar num corpo que não é o nosso. São milhares de meninos que crescem nesse padrão, e a gente está caminhando para outras, né? Para outras situações, vários pais que não mais alisam o cabelo das filhas e tudo, mas isso mexe profundamente com a autoestima das crianças, né? E na questão do padrão de beleza, eu volto a falar que a questão da mulher é uma cobrança maior. A outra coisa que eu acho importante é falar com as nossas colegas mulheres brancas, né? Um conselho da mulher, né? Que hoje nós temos aqui representantes que são mulheres brancas que vieram representar o conselho, né? É pensar isso, como que o conselho tem discutido o privilégio da mulher branca? Essa discussão tem sido feita no Conselho Municipal da Mulher, né? Porque muitas vezes discutir a questão do racismo e da mulher negra cabe só às mulheres negras. Mas o racismo só é do jeito que é porque ele propõe um privilégio para determinadas pessoas, que são as pessoas brancas, né? Então, depois que a gente ouvir todo mundo, eu gostaria também que a gente falasse um pouquinho de como a gente sente isso, né? Como nós, mulheres pretas, vemos como que as companheiras mulheres, as colegas, amigas de profissão, de trabalho, como que a gente percebe essa relação com as mulheres, né? A gente já ouviu muito falar uma palavra que ficou famosa, né? Que é a sororidade. Mas como que é isso, né? Como que nós, Fernanda, Andresa, sentimos? E como que vocês, mulheres brancas, também percebem isso? Né? Como que vocês reconhecem o privilégio que vocês tiveram? Eu acho isso extremamente importante, porque o racismo não é uma via de mão única. Porque parece que é assim, que a gente sente o racismo, mas a outra pessoa não faz, né? É incrível, eu não sou racista, eu tenho amigo negro, eu tenho não sei o quê. Parece que o racismo é uma coisa que só um lado sente, o outro não. Então, é uma reflexão também que eu queria que a gente pensasse depois. E aí eu gostaria de passar para quem está aqui, se quiser ou fazer uma pergunta, ou fazer uma colocação, ou trazer uma reflexão. Então, agora o microfone é de vocês também. Boa noite, eu sou a Ruth. Achei bem interessante, né? São assim 4 mulheres e assim como que a outra também se vê, né? A outra que é a faxineira também vê a Janete e direciona ela tudo, né? Até mesmo porque ela não fala o mesmo idioma, ela tem um jeito de falar com ela, né? E realmente, essa estética do cabelo, né, que realmente permaneceu as 3, né, as 3 mulheres, e aquele socorro que não chega para aquela menina o tempo todo, né, está ali no pátio, não tem ninguém viu, ninguém, né, os meninos, todo mundo sai correndo atrás da criança, né, e eu achei esse jeito da outra faxineira, colocar a outra mesmo, assim, né? E ficou incomodada, né? Porque aqui no Brasil ela não era uma professora, mas ela era uma professora. Né? Oiê. Primeiro, uma reclamação. Achei o pacotinho de pipoca pequeniníssimo. Sabe? O filme é curto, mas a pipoca podia ser longa, né? Né?
eu acho. Eu sou Adriana, eu sou lavrense, mas eu sou coordenadora pedagógica, mas eu trabalho no município de Bom Sucesso. E, primeiro, eu queria agradecer, porque o mandato da vereadora Rose, né, é um mandato popular, ele abrir esses espaços de reflexão com a comunidade lavrense, é o objetivo a que o mandato, né, se formou, se construiu. Né? Eu acho importantíssimo essas reflexões acontecerem em Lavras. Né? Uma cidade, um município extremamente racista, eu posso falar, eu sou lavrense, e eu vivo aqui. Então, eu acho que é nisso que essa Casa Legislativa também tem que se encontrar correspondência, né? Consonância com as pessoas, com os lavrenses. É nesses momentos de reflexão que podem surgir daqui, né, iniciativas, né, para que a gente busque uma realidade diferente. Bom, o filme é esplêndido, né? Não, muito bom. E como eu sou da área da educação, o olhar parece uma parabólica, né? Ele já capta, né? Então, assim, é muito legal, mas as falas, né? Cabelo ruim, cabelo ruim, cabelo ruim. Gente, escola é um reduto, é uma mini sociedade ali, que você vive todas as relações sociais que estão aí implantadas, né? na nossa era, né? No século 22, está aqui, né? A escola, ela reproduz o que a gente vive aqui fora, e é um retrato fidedigno, né? Cabelo ruim, você vai desenhar o que você tem de bonito. É uma fala que, assim, da professora, uma fala forte. Desenhe o que é de bonito, você entendeu a tarefa? Eu só vou pregar se tiver certinho, bem feito. Então, assim, são palavras, são frases que vão cristalizando, né, no inconsciente daquele ser que está em desenvolvimento. Então, as mulheres, os homens, né, as pessoas, os humanos que vão se formar, porque eles se formam também através da escola, eles vão estar de acordo, vão estar se formando, relembrando o que eles viveram, as situações, as relações sociais ali. Né? Então, me incomoda esse tipo de fala. Me incomoda, porque o recreio escolar, gente, é um canteiro de sementes. Ali você vê de tudo. E ali a escola também ela monta a sua metodologia de ação. Né? Eu adoro recreio. Na minha escola, eu fico na hora do recreio, eu adoro. Porque é onde você descobre de tudo. Né? Então, se a mulher ela é vítima de agressão dentro de casa, a menina ela vai representar aquilo na hora do recreio. Se o pai bebe, é alcoólatra, e bebe, né, e agride, eles vão representar na hora do recreio. Se a menininha falou, seu cabelo é ruim, feia, eles vão representar isso tudo na escola, nos ambientes da escola. Né? Então, eu acho que... E outras falas, né? A questão da xenofobia, o Brasil já tem tanto problema, para que a gente ainda vai aceitar refugiado, né? O que vocês vieram fazer aqui? Não é isso? São falas fortes, né? O curta-metragem tem falas fortes. Né? E o que eu mais me preocupo é fazer com que a gente tenha esses momentos de reflexão e essa metodologia, não só na escola, porque a parte diversificada do currículo escolar, gente, é muito lindo, né? A lei, que a gente tem que trabalhar as questões afro, né? Música, que a gente tem que trabalhar, está tudo ali. O papel reciclável, ainda que aceita, isso é mais bonito ainda. Eu adoro quando o pessoal fala assim, Adriana, vamos usar o papel reciclável. Aí eu estou assim, qual o objetivo de usar ele? Só para escrever isso daí, não fazer nada, não vai adiantar muito, não. Então, assim, uma das minhas preocupações, que eu acho que enquanto educadora, eu acho que a gente tem que rever isso na nossa ação nas escolas, e até em questões fortes como o racismo, como o preconceito, é a formação dos professores. Gente, os professores são aqueles interlocutores da nova geração, né? Das mulheres, dos homens, dos humanos. Então, quando você aceita uma fala dessa na escola e não questiona, você está segregando, você está compactuando com uma realidade que a gente fala tanto que não é legal, que não é boa, que é invasiva, é uma realidade que é cruel, uma realidade que é contra
a mulher preta, a mulher que é pobre, a mulher que é trabalhadora da faxina, não é isso? São vários locais de fala, mas todos levam para uma segregação. A classe empobrecida, a classe marginalizada, é a classe onde está a mulher preta, é onde está o homem mais fraco, a mulher mais fraca. Porque aí tem um embate nisso, né? Branco, preto, não é isso? Pobre, rico, trabalhador, quem não precisa trabalhar. Tem um embate, né? Então, assim, eu acho que na área da educação, uma das coisas que a gente tem que rever isso nas superintendências de ensino, nas secretarias de educação, é que tipo de formação a professora, o professor, a cantineira, a faxineira, os trabalhadores da educação, eles estão recebendo, eles estão trocando, eles estão contribuindo para que falas como essa não inculquem mais, né, uma realidade agressiva e racista como a nossa, né? Não cabe mais a gente falar, nossa, o Brasil não tem preconceito. Não sei por que as pessoas falam que o Brasil tem preconceito. O Brasil não tem. O Brasil é um país de pessoas legais, né? Né? Um país pacífico. Como, gente? Pacífico aonde? Né? Então, assim, eu acho que a metodologia de ensino é, sim, uma área forte, uma área que vai fomentar contribuições para uma nova forma de educar também. A escola é para ensinar. Ensinar contra o racismo é também uma matéria, é um componente curricular fortíssimo, né? Então, eu acho que essa metodologia a gente tem que rever, sim. Eu acho que a Secretaria de Educação tem que começar a pensar como vai fazer isso. Porque papel aceita tudo, mas como? Na minha escola, por exemplo, como é que a gente faz, né, na realidade? Nos módulos de ensino. Eu sou a coordenadora da escola. O que eu faço? Eu apresento essas pautas, apresento no dia a dia. Gente, olha, como é que a gente está lidando com isso? Na hora que a gente vai pedir uma produção de texto ou um desenho, porque a identidade da criança é a primeira coisa que a gente trabalha na escola. Gente, pelo amor de Deus, desenho o que há de bonito em você. Como assim, cara pálida? O que há de bonito em você? Meu Deus, desenhe você, né? Então, assim, a gente vai pegando essas falas e vai conversando. E o que eu posso fazer em cima disso para contribuir com uma escola que não segregue tanto e que não seja racista, né? Porque nas falas a gente vai encontrar sempre isso. Então, assim, eu acho que na educação, a metodologia, assim, de formação dos professores municipais tem que ser revista, sim, e urgentemente. Obrigada. Da próxima vez. Bom, eu sou a Marciana e, assim, adorei o filme, mas o que mais me impactou, a cena que eu mais gostei, foi no final, quando ela vai atrás da Janete levar o desenho para ela ver, e ela vê a outra faxineira prendendo o cabelo e ela vira e fala, não, solta o cabelo. Então, quer dizer, ela começou o filme odiando o cabelo dela, eu digo por mim, porque meu cabelo é melado, às vezes eu quero prender porque tá, né? E ela terminou o filme, como se diz, não prende, mostra que o seu cabelo é bonito. Então, foi o que mais me impactou, a cena que eu achei, de todas, a mais impactante. E outra coisa, assim, eu acho que precisa ter mais mulheres negras vereadoras, advogadas, né, atrizes, apresentadoras. Aquela Maju Coutinho é um exemplo para as mulheres negras, porque até pouco tempo atrás teve até uma menininha que se viu ela no vídeo, falou que o cabelo era igual. Então, essas meninas precisam mais de mulheres para se espelharem, para, como se diz, não é só a loura do olho azul que é bonita, não é só a branca que chega no colégio com o cabelo lisinho que é bonito, que a mulher negra é bonita sim, que ela tem o seu espaço sim, que ela tem que lutar por ele sim, e que a mulher branca, principalmente, cada vez mais, ela tem que se dispor e brigar junto com as mulheres negras, sim, porque só assim que vai mudar. A gente viu essa semana aí uma pauta muito importante, que foi a Giovanna Eubank brigando com uma negra por causa dos filhos, e aquilo mostra para a sociedade que a lourinha do olho azul também tem sentimento, também tem coração e também sabe brigar. Então, eu acho que isso mostra bastante coisa que a gente precisa,
E, assim, eu sou suspeita porque eu admiro demais a mulher negra, sou muito parceira, estou aí para lutar, e eu acho que precisa, sim, ter mais mulheres negras como uma nossa vereadora e brigando, e é isso. Então, gente, a nossa intenção aqui é poder criar cada vez mais os espaços em que a gente possa discutir essas questões e que a gente possa sair daqui. E eu gostaria muito que cada vez mais tivesse mais gente da cidade, mais, né, toda a representação de movimentos, de coletivos, para a gente discutir e que a gente pudesse sair fervilhando a cabeça com ideias para que a gente construa ações e políticas para combater várias, né, questões que a gente precisa, mas, nesse caso, que a gente tenha uma ação legislativa antirracista, né? E que essa casa tenha propostas antirracistas. Então, é muito bom quando a gente escuta todo mundo, né, podendo falar. Antes de eu passar de novo aqui, eu queria colocar mais uma questão, né? A Marciana falou da questão da atriz que tem filhos adotivos e que ela, né, se sentiu... sofreu com o racismo que a filha passou e ela se colocou, né, contra. E uma reflexão importante, que eu acho que vai também, que ajuda, que complementa a reflexão que eu fiz anterior, sobre o papel da mulher branca, sobre reconhecer privilégios, é que a gente viu claramente como, para uma mulher branca, reclamar do racismo do filho, que o filho sofreu, é muito mais fácil quando o filho é um filho preto de uma mãe preta, né? Quando uma mãe... Quantas mães veem seus filhos sofrer violência, por exemplo, da polícia, e, quando ela reclama, ela é tratada com violência da mesma forma. Eu já ouvi várias situações. Fernanda, como advogada, já deve ter visto isso acontecer muitas vezes. Porque, até se posicionar em relação a algumas situações, se aceita da mulher branca, da mãe branca, mas quando a mãe é preta, a situação é mais complicada, né? E aí, pensando nisso, eu quero passar aqui de novo para as convidadas, para a gente falar um pouquinho dessa questão do privilégio branco e como que nós, mulheres, Andressa e Fernando, como que nós vemos essa questão e a postura das mulheres brancas que estão com a gente, e também para as companheiras do Conselho de Igualdade Racial, colocar um pouquinho também como vocês veem essa questão do privilégio, né? Como que a gente trabalha isso? Porque nós não vamos conseguir combater o racismo se a sociedade não entender que o racismo é uma ideologia construída para dar para um grupo privilégios e não dar direitos para outro grupo, né? O racismo é baseado nisso. Então, aí eu vou passar, então, para que vocês possam fazer algumas reflexões sobre isso. Quem gostaria de iniciar? Então, dando continuidade à reflexão, nesse gancho que a vereadora Rose trouxe, na questão da reflexão sobre os privilégios da mulher branca, Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe, traz um episódio ocorrido no movimento sufragista, que foi um movimento dos anos 20, nos Estados Unidos, em que as mulheres brancas estavam lutando pelo direito de votar, de trabalhar fora, e as mulheres negras, naquele mesmo período, indagaram aquelas sufragistas. Aonde a gente entra nessa história? Aonde a gente tem a nossa realidade realizada nesse movimento? Por que vocês estão, entre aspas, né, essas mulheres negras que questionavam o movimento sufragista nos Estados Unidos, elas questionavam: agora vocês estão lutando para trabalhar fora de casa, para votar? Nós já trabalhamos em lavouras, nossos antepassados trabalham em lavouras até exaustão, como os homens que foram escravizados.
Nós temos também, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, as mulheres escravizadas, as escravas de ganho, muito utilizadas aqui em Minas Gerais, em que essas mulheres escravizadas, além de fazer o trabalho de lavoura nas fazendas, elas ainda faziam quitanda, vendiam doce nas cidades, né, onde tinha a questão até mesmo do minério, isso era muito forte, e muitas dessas mulheres conseguiam comprar sua liberdade através disso. Então, a partir do momento que a mulher branca pensa em se munir de ferramentas, de esforços para buscar essas liberdades, essa busca pelo trabalho, a mulher negra já está sendo explorada nesse trabalho, nessas questões, muito antes. E ainda assim, não teve o seu espaço nesses movimentos. Então, o que eu vejo que ainda prevalece nessas questões do movimento da mulher, movimento contra o machismo e tudo mais, é que a gente tem que dar nome para essas mulheres. Que mulheres nós estamos falando? Sabe? Porque não adianta só falar das questões, dos problemas enfrentados pelas mulheres e não falar quais mulheres estamos falando. Fazer políticas públicas e não envolver, por exemplo, essa população ao qual é destinada as políticas públicas. Um exemplo disso é a questão de moradia, porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria das famílias vulneráveis são chefiadas por mães solos. Isso é um grande problema que muitas das vezes afeta a mulher negra e não a mulher branca. Então, se a gente vai fazer uma política pública de moradia social, não seria interessante a gente ouvir primeiro essas mulheres, que são as reais destinatárias dessas políticas públicas? Outra questão importante para se fazer refletir, um exemplo importante, é o Bolsa Família, que é para manter a criança na escola. Quem controla o dinheiro dessas famílias, muitas vezes, é a mãe, que mantém essa criança na escola e faz todo o controle financeiro da casa. Então, aliando essas questões, tendo como exemplo essas questões que eu abordei, a gente vê o quanto realmente a mulher negra é a base de tudo, é a base da pirâmide. Então, por isso, quando a gente fortalece essa mulher, cria possibilidades de independência, de empoderamento, coloca essa mulher como um ser potente de ação, a gente consegue movimentar a pirâmide toda. Porque se ela movimenta, a gente movimenta a base, todo o resto vai se movimentar. Então, eu acredito que, voltando agora para o início da minha fala, da questão das mulheres brancas, a questão do privilégio, é essa falta de sororidade, que às vezes essa palavra é tão usada, né, Rose? Mas falta realmente a prática dessa palavra, de se entender que... tentar entender, né? Porque a vivência só a gente tem, mas realmente de tentar entender que certos momentos, certas vivências, a pessoa branca nunca vai passar, mas ela pode se colocar como uma pessoa de escuta, numa posição em que ela não é culpada pelo seu privilégio, mas ela é responsável pelo que ela faz a partir do momento que ela tem consciência desse privilégio, dela questionar, dela não simplesmente notar a violência que acontece contra a mulher negra e se calar. Entender isso e questionar e ser também um porta-voz dessa questão. Porque, como a Rose falou, não é só uma luta nossa, né? É de toda a sociedade que precisa primeiro se conscientizar e ter atitudes, né? Não basta ser só contra, tem que se lutar, né? Combater essa questão. Por enquanto, é esse ponto que eu gostaria de levantar. Fala linda da Fernanda, né? Falar depois dela. Então, eu descobri um tempo, bom, eu sou branca, né? E eu descobri um tempo, primeiro, onde é que estavam as mulheres negras. E que elas não estavam ali por escolha, que elas estavam em função, e aí falando de Lavras, onde é que elas moram, com o que elas trabalham, né? Quais os acessos, quais as oportunidades delas, das famílias, dos filhos, etc. e tal. Quais eram os círculos de convivência.
E fui descobrindo isso aqui em Lavras. A partir do momento que eu fui descobrindo, porque tinha uma questão, por ser uma mulher branca, tinha uma questão que já me tocava há um tempo, que era a questão de classe. Ela sempre me tocou. Então, eu sempre trabalhei, né, assim que eu me dei conta por gente, pelo combate, pelo enfrentamento, pela descoberta de possibilidades de trabalho, de emancipação política e de participação das mulheres pobres. E depois, com o tempo, eu fui também agregando, a partir do momento, eu entendo que o meu olhar ampliou, a hora que eu comecei a fazer associações em que a pobreza era negra e feminina, e etc. A pobreza tem no Brasil e em Lavras cor e rosto e tal. Então, do ponto de vista da minha atuação, né, como uma mulher branca, eu entendo que, assim que essa ficha caiu, eu saí correndo atrás, né? Então, o tempo que eu trabalhei, por exemplo, eu sou conselheira, eu estou atualmente, né, como presidente do Conselho Municipal, e eu sou representante da sociedade civil, por um grupo de pesquisa, indicada por um grupo de pesquisa e extensão da universidade, da UFLA. E um grupo que sempre trabalhou, desde que foi criado, aliás, o primeiro projeto que o grupo teve de pesquisa foi um projeto onde nós tentamos, em parceria com o Conselho de Igualdade Racial aqui de Lavras, a compreender melhor como é que essa questão do racismo era tratada em Lavras, né? Quais eram os problemas principais, enfim. E a gente fez oficinas com educadores e um monte de coisa mais que não cabe agora aqui falar. Então, do ponto de vista da minha posição privilegiada, e que eu descobri, eu demorei para descobrir que era privilegiada, porque eu não me senti privilegiada por causa da questão de classe, mas eu fui com o tempo, com a discussão, com a militância, com a reflexão, etc. e tal, caí na ficha de que realmente várias dores e sofrimentos que eu tive pela questão de classe, eu não tive porque eu não era negra. E aí eu consegui passar a fazer esse movimento, né, sobre como que uma mulher negra, pobre, lésbica, homossexual, trans, como que as dores são muito maiores em função da cor da pele, né? É como se a gente juntasse, e isso também fui fazendo com o tempo, a questão de gênero, classe e raça. Então, não é só mulher, mas é de que mulher que a gente está falando, etc. Isso eu, né, Maria de Lourdes, Maroca, as minhas buscas, que não vão parar nunca, eu acho. Agora, no Conselho, especificamente, é interessante a gente pensar qual é a composição do Conselho e como as demandas chegam. Então, quem a gente representa, quais são as representações que a gente tem ali e como que essas representações são porta-voz do que e de quem. Então, que conteúdos chegam para as nossas pautas, né? E aí, a gente tem, há pouco tempo, a participação da Andressa, que é uma mulher negra, é presidente do Conselho de Igualdade Racial, e, com certeza, eu espero que ela vai nos ajudar a não ficar de saia justa numa hora dessa, quando pergunta assim, qual é o debate que o Conselho está fazendo sobre racismo? Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Não está fazendo debate. O Conselho de Igualdade Racial não está fazendo debate sobre o Conselho dos Direitos da Mulher não está fazendo debate racial, está fazendo um monte de outras coisas. Mas sobre a questão específica dos direitos das mulheres negras, nós não estamos fazendo. Por que a gente não está fazendo? Porque a gente não considera isso? Não. Nós temos funcionado até agora, eu entendo, né, eu vou tentar não ficar muito mal na fita, mas eu entendo que a gente tem tratados das demandas que chegam dos coletivos. E os coletivos que têm trazido as demandas para nós até agora, e a gente acolheu todas, foi uma discussão sobre agricultura familiar e alimentação saudável, uma discussão sobre transfeminicídio, uma discussão sobre mercado de trabalho para mulheres trans, uma construção forte sobre a construção do Centro Integrado de Apoio às Mulheres de Lavras, que é um centro, para quem não sabe, né, que foi criado aqui em Lavras, por iniciativa de 2 vereadoras, da Rose e da Ana Paula, que é a delegada da mulher de Lavras, né? Então, a gente está ali, colando no sim, dentro do possível, para abrir uma outra porta, que é quais são as violências, como é que essas violências acontecem, como que as instituições de Lavras... Esse está me dando muito trabalho, para falar a verdade, muito. Como que as instituições de Lavras estão se organizando em sua dinâmica de funcionamento
para tratar da questão das violências todas, contra todos os tipos de mulheres, inclusive contra as pessoas trans, etc. E tal. Então, assim, é uma porta imensa, né, e complexa. E, para mim, o que eu vejo é que por exemplo, a Fernanda falou de uma questão que me toca bastante, com certeza, né, e aí pelos aprendizados da vida, em relação às mulheres negras na mineração, por exemplo, que é uma coisa que me chamou a atenção, as mulheres com os tabuleiros de quitutes e de doces, de etc. e tal, que elas faziam, né, embaixo tinha bilhetes que ajudavam na mobilização e na organização da população negra. Então, assim, é uma história, né, que há muito tempo já vem de uma luta de resistência e etc. e tal. Porém, a questão dos movimentos feministas, o que eu enxergo agora, e aí a gente tem publicações também, nós tivemos uma publicação há 2 anos atrás de feminismo para os 99%, né, que eu penso que toca um pouquinho nessa questão de que você está falando. Qual é o feminismo? É aquele da mulher branca? É o feminismo, só o feminismo negro? Ou o ecofeminismo? Ou o feminismo marxista, o neomarxista, o liberal? E mais um tanto, né? Então, eu entendo, para complicar, né, para complexificar um pouco mais ainda, é que existe uma questão maior que nos identifica, pelo menos para mim, que é uma coisa que eu falo que é a sociedade capitalista, né? Que é a questão de classe. Então, na minha compreensão, a questão de classe, ela unifica e me motiva, inclusive, em lutas coletivas. A partir dela, como que as especificidades de todos os tipos de movimentos, que são super bem-vindos, como que a gente vai conseguir fazer esses diálogos, esses fortalecimentos, esses aprendizados, etc. Porque todos são legítimos, né? Todas as lutas identitárias que a gente teve no Brasil, a partir da década de 70, mais ou menos, foi o voto, depois foi a emancipação sexual e depois as lutas identitárias. Todas elas, para mim, elas jogaram luz em coisas que a gente não tinha a menor noção. Não tem. No Conselho, quando eu vou falar alguma coisa sobre a população LGBT, por exemplo, eu consulto os coletivos e falo qual é a linguagem. O que eu falo? Como que... Porque é uma voz, né, que eu não escutava antes. Eu tenho 64 anos, enfim. Não tenho problema nenhum também de estar dizendo tudo isso. Tá bom? Eu acho que é isso, por enquanto. Eu falaria, né, depois de tantas coisas serem faladas, eu acho que eu tentaria complementar com 3 elementos, né, que não vão esgotar o assunto, mas que eu acho que ajudam a gente a tentar avançar. E aí eu pensei em 3 palavras, que uma delas está relacionada à representatividade, a oportunidade e a sensibilidade, entendendo que esses 3 elementos vão ser extremamente importantes para que essa relação, né, de privilégio ou de superioridade e inferioridade, enfim, a gente possa desconstruir esses processos, para que a gente enxergue no outro as potencialidades, a visibilidade, para que esses processos de luta sejam reconhecidos, valorizados e fortalecidos, para que essa voz ela cresça, para que essa voz ela seja enxergada, inclusive, como exemplo, né, como possibilidade, para que a gente possa caminhar para a superação desses processos de desigualdade, e falando aqui especificamente na própria relação, né, da mulher com a mulher branca, mulher negra, e inclusive nas diversas formas de ser mulher, né, e na relação da mulher ou das mulheres com as demais pessoas da nossa
pensando na participação da mulher branca, das colegas e tal, eu ouço muito a pesquisadora Sueli Carneiro, que ela fala que essa luta não é das mulheres pretas, das mulheres brancas, essa luta é da sociedade brasileira. A sociedade tem que se reconhecer racista, se unir. Então, quando as colegas falavam, né, a mulher branca numa posição de escuta, mas unida com a gente, né, junto com a gente, nós vamos conseguir. Juntas e juntos a gente consegue. Sozinha, isso só vai ser da Rose. É só na aula de filosofia da Rose, é só na aula de história da Andresa. A gente não consegue. Precisa ter toda a equipe envolvida, toda a escola envolvida, todo mundo reconhecer a pertinência desse trabalho, né? Então, é uma luta da nossa sociedade. Outra coisa... como a gente está falando da mulher negra, da mulher branca, das mulheres no Brasil e no mundo, é uma questão, e a gente tocou aqui, né, da precarização da nossa formação e tal, não se discutia isso antes. E até hoje as licenciaturas não dão conta, não estão dando conta de tanta pauta. É gênero, a gente está falando de gênero, de sexualidades, de racismo. A gente está falando de muita coisa envolvida, uma sociedade muito complexa. Então, a gente precisa de formação continuada, repensar isso nas rodas de conversa e numa formação continuada. A gente já viveu, eu volto a dizer isso, vou repetir, Lavras já teve, né, um curso de gênero e diversidade na escola, né? Gênero e diversidade, discutir as diferenças, né, discutir a população LGBT, que ia mais, está aí presente, cobrando na escola, em todos os espaços. Essa população ela não está escondida como antes, né? A população negra também ficava escondida antes, também ficava silenciada. Hoje as pessoas não aceitam mais, as pessoas entraram na universidade. Hoje a gente tem política de cotas, a gente entra na universidade, mas a gente quer mais que entrar. A gente quer permanecer, a gente quer se formar, a gente quer acessar o mercado de trabalho. Então, é mais que discutir entrada. Aí, quando a gente fala de privilégio, as pessoas brigam assim, 50% das vagas de uma universidade pública, da população, 50% para escolas particulares, privadas, e 50% para a escola pública. As pessoas acham um horror. E aí, a pessoa que entra, que tem a elite, que entra, né, que tem o dinheiro, ela consegue permanecer, porque o problema dela não é só entrar. O nosso problema é entrar, ficar, formar, trabalhar. O problema é muito maior. A gente quer mais que entrar. Essa política de cota está sendo revisada esse ano, a gente vai continuar com a política, com muita luta, mas a gente quer mais que isso, a gente quer bolsa de permanência na universidade, a gente quer sentar na cadeira da universidade sem se preocupar em trabalhar durante o dia e estudar à noite, sabe? Correr para pegar um bico lá fora. A gente quer entrar na universidade e ficar lá dentro, sentar lá, comer, a gente precisa comer. A gente está brigando ainda por comida. A gente quer que diminuir o valor do restaurante, né? Então, isso é muito sério, né? Eu pensar que eu vivo um privilégio, eu não tenho que me preocupar com o restaurante. Todos precisamos, né, preocupar. A mudança do nosso país, uma das respostas seria essa, a educação da população brasileira. Quanto que a população brasileira vai parar para pensar os problemas do Brasil com fome? Não se pensa problema, não pega um livro para estudar com fome, gente. Então, a gente precisa brigar para entrar na universidade, mas para ficar lá dentro, para ler o que é necessário, e a leitura é extensa. É uma leitura, né? Pensa, discutir todas essas pautas aqui, é muita dedicação, sabe? Muita, exige muito da gente. Igual eu faço parte do Conselho de Igualdade Racial, porque eu acho um espaço privilegiado de discussão. As leituras que eu tenho acesso aqui, às vezes nem na universidade a gente tem. E também faço parte de um grupo de pesquisa chamado FESEX, que eu estou lá discutindo sexualidade, gênero. Eu preciso de ajuda, a gente busca ajuda nesses espaços, eu preciso repensar, eu preciso de um colega que fala para mim, espera aí, calma lá, olha isso aqui, leia isso, né? Acesso a livros. Hoje, infelizmente, eu não trouxe os livros que eu tenho acesso lá, né? Que a gente vem correndo da escola, essas coisas. Mas
né, quantas questões, né? Por exemplo, pensar a formação de educadores e educadoras, as educadoras e os educadores, eles querem repensar suas formações, eles querem ter acesso a essa discussão. Mas se não tiver oportunidade, se o município não oferecer, se a universidade não entrar junto e tal, é difícil a gente conseguir, não é? E as universidades públicas, por exemplo, ofereciam cursos, que esses cursos eles foram paralisados, né, no momento. Mas quem sabe um dia a gente volta a ter um curso de gênero e diversidade na escola, né, montar equipes aí para discutir isso, que essa discussão seja cotidiana, permanente na escola, né? E me tocou também, por último, para eu sair, a fala da Maroca, que ela percebeu a hora que a professora fala, você precisa focar, não sei se é diretora e tal. Quantas vezes tem alguém tentando fazer alguma coisa, tentando acolher uma criança, fica parecendo que você está fazendo hora, que você está matando o serviço, que você está parando a aula, que você está... Ai, você não foca, né? Você quer resolver tudo, né? Então, a gente precisa de mais tempo, né, para conversar tantas questões, né? Na escola, a escola precisa de mais rodas de conversa, né? Então, pessoal, é muita conversa, né? A gente vem para falar sobre a mulher e a gente trata de várias outras questões, né? Mas a gente precisa encerrar, que a gente tem um tempo, né, aqui na casa para fazer o debate. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Meninas que estão no plenário. Tá, só um minutinho. Eu acho que é muito importante que a gente... Acho que é o início, né, da nossa conversa aqui. Né? É importante a gente pensar que a gente precisa ter uma ação política, né? Nós precisamos, inclusive, desconstruir vários aprendizados que a gente tem sobre o outro, sobre a população negra, sobre a mulher negra, né? Isso não é fácil, né? São aprendizados que a gente foi construindo, às vezes a gente é apegado a esses aprendizados e a gente precisa ir desconstruindo, tirando um tijolinho para colocar outro. Eu acho que esses espaços permitem isso para a gente. Mas tem algumas questões que eu queria que a gente pensasse, né? Uma é essa questão que eu acho que a gente não vai derrubar o racismo se a população branca não discutir o seu privilégio. É a forma deles contribuírem com a luta antirracista, né? E aí é isso, né? Além da escuta, é pensar o que eu posso fazer, né, para isso. Lembrar, num conselho, por exemplo, eu posso discutir várias temáticas. A questão racial tem que estar colocada. Porque, se eu for discutir educação, se eu for discutir agroecologia, se eu for discutir pessoas trans, a questão racial perpassa por... Está lá, tem pessoas negras e mulheres negras nesses lugares todos. Então, como que eu sempre vou falar? Está atento para isso, né? Outra coisa, eu acho importante, é a gente ocupar esses lugares. A Casa Legislativa tem que discutir essas questões, porque é daqui que vão sair leis, políticas públicas que vão considerar essas questões, né? Então, eu acho que a gente... Eu acho que eu acho que a gente pode fazer isso várias vezes, né, aqui nessa casa, mas eu acho que várias questões foram trazidas. Uma última coisa que eu acho que é muito importante é a questão da referência, né? Você ter alguém que te desperta para algo, né? Que ali no filme está a relação da menina, né, com a profissional lá da limpeza da escola. Você ter alguém que te motive que você se reconheça naquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que é muito importante a gente trazer para essa casa mulheres pretas falando sobre a situação, né? Porque uma criança, uma adolescente, uma outra mulher
Voltou. Então, voltando, você ter uma referência, né? Por isso a importância da gente ocupar esses lugares e para conversar, para debater, né? Para muitas coisas. O Eduardo falou que quer falar e depois eu passo para uma despedida, 1 minuto para cada um, porque nosso tempo aqui está... Obrigado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando com vocês, com quem está assistindo na TV Câmara. E eu quero ler Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Provérbio de Salomão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho com alegria, trabalha com as próprias mãos, como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos o de casa e dar ordens às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade, né? Comemorando o dia da mulher negra latina, né? Então, Deus criou o ipê, Deus criou o ipê branco, o ipê roxo, o ipê amarelo, de várias cores, né? Então, todas as mulheres, pessoas, homens também, de todas as cores, têm que ter o mesmo respeito, porque Deus valoriza todos por igual. Essa é a palavra que eu deixo para vocês e desejo que Jesus abençoe a cada uma, especialmente as mulheres, de todas as cores, raças e etnias. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, Eduardo. Eu vou pegar um pedacinho, né? Também gosto de Salomão, mas quando fala da força da dignidade, né? Da força da dignidade para que a gente possa construir a nossa vida. Muitas de nós sozinhas, sabe, Eduardo? Sem nenhum marido, que a gente tem que baixar a cabeça. Né? Nós construímos a nossa casa, nós construímos a nossa família.
com força e dignidade. E muitas vezes a maioria de nós não tem as vestes aí que Salomão fala, né? Que você vai vestir com púrpura, né? São mulheres simples, sem nada, construindo, né, uma luta cotidiana, né? E em várias crenças, inclusive, né? Mulheres pretas, inclusive, que carregam a tradição das religiões de matriz africana, né? Elas são extremamente importantes para a resistência da população negra. Eu acho que é importante falar dessa força dessas mulheres também, né? E aí eu vou passar para vocês se despedirem, dar o recado final, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Pensar coletivamente é sempre melhor, sempre muito importante. Muito obrigada, estar aqui com a Rose, com as colegas todas. Foi um prazer conhecê-las, quem eu não conhecia, né? Que a gente esteja mais vezes juntas, né? E juntos também, né? Para construir, para pensar, né? As injustiças do Brasil, pensar o que podemos fazer, né? Como repensar, né? O nosso cotidiano, né? Unidas a gente consegue se fortalecer, né? Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer a Rose pelo mandato, né, e agradecer também a oportunidade, que é sempre uma oportunidade de construção, uma oportunidade de aprendizado, né, essas possibilidades de construir diálogo, ela nos fortalece, né, nos fortalece enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto coletivo. E nesse sentido, né, é importante que a gente se fortaleça para que a gente possa construir ou caminhar em direção a processos de mudança que representem a nossa sociedade, a nossa diversidade, toda a vida dinâmica, contextos que permeiam as nossas relações. Então, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Rose pelo mandato popular. Mais uma vez, em nome da Comissão de Igualdade Racial, agradecer pelo convite de participação. Foi uma noite muito rica, de muita troca, de muito aprendizado. E dizer que eu gosto muito da teoria de poder enxergar a situação como um copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Que as dificuldades, elas são grandes, mas eu vejo também que a intenção de encontros como esse, que a gente está fazendo hoje, acontecem no Brasil todo, a todo momento. Então, isso é uma esperança, né, uma luz no fim do túnel de que as coisas estão se movimentando, estão caminhando para situações melhores. Boa noite a todos, muito obrigada. Então, também quero agradecer bastante a oportunidade, o convite. Eu acho também que a resistência está no Brasil inteiro, para todo lado, de várias formas, né? Inclusive aqui em Lavras. E acontecer aqui em Lavras, nesse espaço, e por iniciativa do mandato da Rose, é um privilégio muito grande, né? Eu acho, para a gente estar aqui nesse momento, com essa possibilidade de cada vez mais clareza de que a nossa ação política é fundamental, né? Nada disso que a gente falou, a gente não consegue avançar se a gente não tiver uma participação política mais forte, cada vez mais, né? Frei Beto fala que a gente está vivendo esse caos que a gente vive nesse momento, porque nós somos analfabetos políticos, né? E eu acho super sério e valoroso isso que ele falou. Em nome do Conselho, eu agradeço. O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres se reúne todas as terceiras quintas-feiras do mês. Por enquanto está sendo virtual, mas a gente vai passar a se reunir na Casa dos Conselhos, inclusive, que está sendo rearrumada, etc. e tal. E eu agradeço, e ninguém solta a mão de ninguém solta a mão de ninguém, para a gente poder dar conta de melhorar um pouquinho.
né? E botar comida na geladeira, porque no conselho a gente tem falado isso também, para que mulheres sem comida na geladeira, sem botijão de gás, se bem que tem uma história aí rodando, mas, enfim, mulheres sem comida na geladeira, que é um foco para nós fundamental. Então, a luta não, ela é cotidiana, dura, difícil, mas ela pode ser leve quando a gente divide o peso, né? Eu acho que a gente aprender junto, né? Trocar, principalmente trocar entre nós, mulheres, faz com que o cotidiano fique mais leve. A gente se fortalece, a gente consegue... eu tenho uma poesia, né, que ela fala... que eu falo dessa coisa da gente... não, eu falo na minha condição de mulher preta, das vezes que eu tive um olhar sobre mim como se eu não devesse estar em determinados lugares. Em vários lugares eu passei isso, em vários, e passo ainda, né? E é uma poesia que vai relatando, e eu digo no final que, se a minha presença incomoda, a pessoa incomodada pode sair, porque eu vou ficar. Mas eu só consigo dizer isso hoje porque eu estive coletivamente construindo, né, o que eu sou, assim. E é isso que a intenção hoje é essa, né? Que a gente pudesse falar da situação da mulher negra no Brasil, né? Lembrando o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra caribenha, latino-americana, e de Teresa de Benguela, uma líder de resistência da população negra no Brasil. Então, como a gente não pôde realizar no dia 25, a gente fez essa conversa aqui com essa intenção, da gente trazer para essa casa mulheres, né? E que essas mulheres pudessem falar dos seus sentimentos, de como ver a situação do racismo e o que é que a gente pode, a partir dessa conversa, construir mais, né? Então, eu acho que algumas coisas foram apontadas aqui, né? A gente precisa discutir muito que políticas públicas a gente tem que fazer, né? E eu acho que o mandato a Casa Legislativa tem que discutir com os conselhos municipais, né? É muito importante, né? É extremamente importante que a gente faça os recortes de gênero e raça em tudo, né? A gente tem que pensar na mulher e na mulher negra em qualquer política que a gente vai fazer, de saúde, de educação, de moradia, nas obras, numa rua, numa praça. Como que ela vai acolher a mulher, como que ela vai proteger, se ela é iluminada ou não, né? A gente tem que entender que o corpo negro, a mulher negra, ela carrega sobre ela não só a questão por ser mulher, mas traz toda a carga, né, do seu cotidiano, seja em função da sua religião, seja em função do seu próprio corpo, que é visto como objeto, mesmo não sendo visto como belo, né? São todas essas questões que a gente precisa discutir. E isso é uma discussão política, né? Por isso a importância da gente estar aqui, né, nessa casa, fazendo essa discussão. Eu quero agradecer ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Maroca, Vivi, que aceitaram estar aqui com a gente, né, representando o Conselho. Espero que a nossa conversa alimente, né, o que o Conselho possa, né, cada vez mais fazer. Agradecer a Andresa, que está lá à frente do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial, na luta, né, para esse conselho se organizar. Agradecer a Fernanda, né, essa jovem menina, advogada, que está lá à frente da OAB, lutando na sessão por igualdade racial, né? E a gente saber que a gente pode contar com mulheres assim, né, para as nossas lutas é muito importante. Agradecer a cada um de vocês que, né, ficou aqui, que deu a contribuição. Quero lembrar também que o filme que a gente viu, falar um pouquinho
da instituição que fez o filme, né? É uma instituição sem fins lucrativos, o Queiro é uma instituição sem fins lucrativos, que promove a arte e a cultura para a população mais pobre, né? Para grupos nas comunidades, com o intuito de quê? De fazer com que essa arte, esse jeito de tratar a arte, contribua para que a gente possa construir mais inclusão, mais igualdade, né? Então, esse é o objetivo aí. Quem não conhece, procurar, né, conhecer, porque eles têm outros trabalhos, né? Então, é isso. Acho que é importante reforçar trabalhos que são feitos assim, que também nos alimentam para a gente pensar possibilidades para a nossa cidade, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado a cada uma que esteve aqui. Agradeço à TV Câmara. Nós estamos aqui aprendendo a fazer essas rodas, essas conversas. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, que eu espero que da próxima vez a gente consiga resolver. Agradeço a cada pessoa que ficou assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais. E quero dizer que continuamos na luta, continuamos, como disse a Maroca, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Continuamos na luta, continuamos firmes, fortes, com ousadia para enfrentar os problemas que nós vamos encontrar pela frente. Mas também queremos que essa ousadia seja feita com poesia, com música, né? Com a leveza que nós carregamos também, com a beleza, com a cultura do nosso povo também, né? Então, eu espero que seja a primeira de muitas conversas que nós vamos fazer nessa casa, nos fortalecendo. Meu abraço a cada uma e a cada pessoa que nos assistiu e nos acompanhou até agora. Boa noite.